Quero cumprimentar todos com a boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero externar os meus agradecimentos a Deus nessa noite, por esta rica oportunidade. Confesso, igreja, que eu estava com saudade de vocês, né? Devido ao que aconteceu, né? Do meu carro ter quebrado, não estava tendo jeito de estar aqui, mas hoje, pela honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, né, pastor? Né? E tudo aquilo que o pastor falou, irmãos, sobre profecia na minha vida cumpriu. Quando o profeta fala, é o próprio Deus falando. Porque a Ele a honra, o louvor, a glória, a exaltação é quem Ele merece aqui nessa noite. E você já tem liberdade para glorificar o nome dEle, porque é Ele quem vai conduzir aqui o final deste culto. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou apenas o Ademar, que por incrível que pareça, me tornei pastor. Pela honra e glória do Senhor. Né? Vamos à palavra do Senhor, depois, né, a gente conta mais um pouquinho. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo, no capítulo de número 16, e o versículo de número 16. Pastor, obrigado pelo convite a confiar a mim esta tribuna, viu, pastor? Saiba que, né, toda vez que eu falo do Senhor eu me emociono, mas eu não vou falar não, né, porque o Elias já me apelidou de profeta chorão, né? Então, hoje eu vou ficar quietinho, não vou falar muito não, para não emocionar. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do Senhor, da missionária Sandra, pela vida desse povo maravilhoso, né, que está aqui nessa noite. Vamos lá, igreja. Esse amém foi fraco demais. Vamos lá, igreja, a palavra do Senhor. Eita, maravilha. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou e, unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo lhes dado muitos açoite, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todo. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A igreja pode repetir comigo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a... Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor nesta noite, porque hoje vai haver salvação neste lugar. E quando eu me deparei com esta palavra, e o Senhor falava comigo sobre adoração. O Senhor falava para mim, pastor, sobre adoração, sobre liberdade de adorar. Porque nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada que Paulo era um homem que conhecia as leis. Era um homem que conhecia bastante letra, estudado. Mas Paulo ia conhecer o maior mestre da história, que é chamado Espírito Santo. Paulo, em uma de suas viagens missionárias, ele começou a fazer a obra do Senhor. Ele começou, Rodrigo, a falar sobre o amor de Deus. Esqueceu as leis, esqueceu o que tinha estudado. Mas alguém apresentou para ele: ei Paulo, agora eu vou te apresentar alguém, mas eu vou te apresentar o próprio eu, que sou eu, Cristo, o Salvador. Porque Paulo, indo, aleluia, a caminho de Damasco, antes dele ser Paulo, ele era Saulo, um homem cruel, um homem que não tinha piedade, um homem que matava quem quer que fosse crente, um homem que matava quer mulher, quer criança, adulto, velho, idoso. Mas Paulo, no meio do caminho, pastor Fábio, ele conheceu alguém que se apresentou para ele, porque tem alguém aqui nesta noite que precisa conhecer este homem. Porque Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, mas ele foi e caiu com o seu rosto em terra, porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo apresentou para ele naquele caminho. E ele, caindo com o seu rosto em terra, naquele momento ele deixou de ser um homem cruel, ele deixou de ser um homem mais sanguinário do mundo. Paulo ficou cego. Paulo olhou diante daquela luz, e alguém disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas aí do céu bradou aquela voz linda, aquela voz maravilhosa, que ela está aqui nessa noite para poder levantar esta igreja, para poder levantar este povo. E Paulo pergunta para ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que o perseguidor, ele se tornou perseguido. Se tem alguém te perseguindo nesta noite, que você serve a Deus, serve a esse maravilhoso Deus, que o Mestre Espírito Santo. Ei, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que você vai ser perseguido, mas aquele que te persegue, ele vai ser perseguido é pelo Deus que você serve, é pelo Deus que você adora, e ele está aqui nesta noite. Mas Paulo vai e começa a conhecer a palavra do Senhor mais profunda, começa a viajar, começa a fazer as suas viagens missionárias, Felipe,
começa a pregar a palavra do Senhor de um jeito diferente, sem letra, sem nada, mas com a presença do Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus. Paulo começa por uma cidade, Paulo começa por outra, e a presença de Deus, ela sempre vem, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A presença do Senhor, ela sempre chegava a alguns lugares que Paulo passava, todos os lugares, por Atena, por Troade. Paulo fez muitas viagens, mas Paulo, quando ele chega em uma determinada cidade, a Bíblia vai nos dizer que ele e Silas faz uma viagem, e ali eles conhecem uma mulher de negócios, mulher que tem o seu negócio, que vende, uma mulher chamada Lídia, e ele apresenta o Espírito Santo para ela. Ele começa a apresentar a Cristo para ela, e ela começa a entender, ela olha bem para Paulo e vai dizer: ei Paulo, eu estou entendendo, como é que eu faço para aceitar esse Jesus, como é que eu faço para ter esse Espírito Santo em minha vida? Paulo diz para ela: é somente você crer que ele ressuscitou dentre os mortos, é somente você crer que ele vive e reina para sempre. E ela batizou, se converteu, e logo Paulo já ganhou um obreiro, um jovem chamado Timóteo, filho desta mulher. E Paulo e Silas continuam por dentro da cidade, e de repente alguém com o espírito maligno se apresenta diante de Paulo e começa a olhar para ele: ei, este homem, aquele outro é servo do Deus vivo, e o demônio aonde você passa, irmão, sabe o que eu quero te dizer? Que o demônio aonde você passa, pastor, ele fica incomodado, ele fala: aquele ali, ó, ele é servo do Deus Altíssimo, aquela ali, ó, ela é serva do Deus Altíssimo. Ei, não mexe com ela, não, demônio vai lá no macumbeiro, falei: aquele ali você não mexe não, porque naquele ali você não consegue tocar, eu não consigo, porque é servo daquele lá de cima. Porque o demônio não fala Deus e nem Jesus, ele fala o homem lá de cima, porque o nome tem tanto poder, Rodrigo, que nem o demônio consegue falar o nome. Ou ele vai falar que ele é do homem de branco. Oh, glórias! Mas a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele ficou perturbado. Mas por que ele ficou perturbado, pastor? Porque ele tinha a presença do Espírito Santo. E quando você tem a presença do Espírito Santo, chega alguém endemoniado perto de você, você fica incomodado para trazer a libertação daquela pessoa, para trazer a liberdade daquela pessoa, de poder sentir bem, de poder adorar, de poder caminhar. Paulo ficou incomodado, Rodrigo. Ele simplesmente olhou para a moça: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai. O que aconteceu, pastor? O demônio foi embora. Eu estava vendo o senhor contar aqui, né, quando a Marcela se manifestava lá, peitando o senhor. Eu também fui peitado por uma mulher quase do porte da Marcela. Eu falei: Deus, se o Senhor é na minha vida, se a tua presença é comigo, então, meu Deus, o Senhor me ajuda. Eu simplesmente falei: para trás de mim, Satanás, porque aqui tem a presença do Espírito Santo, porque aqui tem a presença do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Ei, eu quero te dizer nessa noite que você tem a presença dele. E sabe qual é o tema, pastor, que o Senhor me deu através desta mensagem? Livres para adorar. Quem é livre para adorar aqui? Deixa eu ver. Então adore, adore, adore. Você pode adorar, você tem liberdade, porque dentro de algum lugar, algumas igrejas, você pode nem soltar um glória. Aqui você tem liberdade, aqui tem a presença do Espírito Santo. Lablaçonde quebrefácia. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer que, tendo um dos senhores daquela moça,
que tinha o espírito maligno de adivinhação, Derek, ele fica incomodado com Paulo, com Silas, porque estava gerando dinheiro para eles, estava gerando valores, mas através do mal. E aonde o bem chega, o mal não prevalece. Aonde o Espírito Santo de Deus ele chega, Marcela, o demônio não prevalece. E aqueles homens prenderam Paulo, prenderam Silas, levaram para o cárcere, açoitaram eles, bateram neles, ficaram todos machucados, com as costas toda retalhada, talvez com o olho roxo, com a boca sangrando, mas tinha algo que eles não podiam prender. Tinha algo, Bárbara, dentro deles, que não podia ser preso de forma nenhuma. E Paulo foi aprisionado, Júnior, as mãos e os pés presos, porque naquela época eles prendiam as mãos e os pés, e ainda tinha um tronco para ajudar a segurar. Prenderam, levaram para a prisão, mas tinha algo neles que eles não podiam prender. Já tem alguém entendendo? Já tem alguém entendendo aqui nessa noite? Mas pastor, por que livres para adorar? Imagine Paulo e Silas presos, amarrados dentro de uma cela, mas tinha algo neles que estava livre, pastor. Tinha algo neles que estava livre. E aqui nessa noite tem algo dentro de você que é livre, que você tem oportunidade. Tem algo aqui dentro de você que é livre. Mas Paulo estava lá, Silas, todo machucado. Um olhava para o outro, cada um mais com a cara mais triste do que o outro, pastor. Olhava assim, Paulo olhava para Silas. Eu não estou aguentando de dor, Silas. Paulo, não é só você não. Está tudo doendo em mim. Mas aí eles entenderam, pastor. Silas. Paulo olhou para Silas e disse: Silas, tem algo em nós que pode até estar doendo por fora, mas por dentro tem algo em nós, Silas, que não machuca, que não sente dor. Mas aí Silas olha para Paulo: mas Paulo, como é que a gente faz? Silas, eu vou te explicar, vem cá. Você está aí com a mão e o pé amarrado, todo machucado, eu estou de cá. Silas, você começa a orar daí, e eu começo a clamar de cá. Sabe por quê, Silas? Porque a nossa mão e o nosso pé está amarrado, mas tem algo dentro de nós que se chama Espírito, que está livre. Silas, a nossa mão está amarrada, os nossos pés estão amarrados, mas o nosso espírito é livre para adorar. A nossa boca está livre para adorar. O nosso pé, a nossa mão está amarrada, mas a nossa boca não tem atada nenhuma. O nosso espírito está livre. Então, Silas, adora, começa a adorar, porque algo vai acontecer neste lugar. Aí Silas vai olhar para Paulo: então tá bom, vamos ver o que acontece. Se o nosso espírito está livre, nós estamos com a mão e o pé amarrado, então vamos adorar, porque nós temos liberdade. Agora você entendeu porque livres para adorar? Porque você pode estar preso no remédio, você pode estar preso na doença, talvez pode estar preso até mesmo de um leito do hospital, talvez até mesmo preso em casa,
doente, mas o teu espírito não é preso, o teu espírito é livre, o teu espírito adora. Ele pode adorar. Quando você está doente, o teu espírito não está, ele pode adorar a Deus, ele pode glorificar o nome dele. O espírito, ele está livre. Mas aí, pastor, Paulo olhou para Silas, então vamos cantar aquela música. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. La séria, praia, sé. Plachon de reveações. Que mente a faço pleneséria, alamante onde que mente faz, reação de que me deve a séria, planchão de que me deve a séria, alação de que me deve a séria. Você pode adorar, eu vou deixar você adorar aí nessa noite, eu vou deixar você glorificar, é porque o mover aqui está grande, você é livre, eu vou deixar você adorar. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Mas a Bíblia vai dizer, é canto como em breve a séria. Ai, meu Deus. Continue adorando. Continue adorando. La serve praia somnia, planchonde que me embleve a séria, que mente a some nebre faikio, ai que mente fácia, ai eu séria canto como um breve a sé. Aí os dois entenderam. Eles começaram a entender, Felipe, que a adoração era livre, que o Espírito estava livre para adorar, mas algo diferente aconteceu quando eles começaram a clamar, quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a louvar. Algo aconteceu naquele lugar, algo diferente aconteceu. Ai, perto da meia-noite eles começaram a clamar, perto da meia-noite eles começaram a adorar, eles adoraram e começaram a cantar a Deus, e as cadeias caíram, as cadeias foram quebradas.
Abaixo. Estou eu mudando. O cativeiro. Estou eu restaurando. Aleluia. Estou derramando unção nova. Estou eu renovando a minha igreja, para que todos me adorem em espírito e verdade. Aleluia. Está chegando o fim. Igreja, acorde, igreja. Aleluia, aleluia. Eis que venho com a comitiva de anjos. Aleluia. Eis que o Senhor está passeando na igreja. Aleluia. Se coloquem de pé, igreja. Desperta, igreja. Aleluia, aleluia. Desperta, igreja. Estou eu falando contigo. Me adorem, me adorem, me adorem. Aleluia, aleluia. La mansione deve essere. La insonde che mentre vi assoglia. La vassonde che mancio deve essere. Oh, meu Deus. Plainchon deve. Abaixo deve essere. Planchon de che mentre vi essere. La baixon de che mentre vi essere. Io banchon de che mentre vi essere. Abaixem de rap. Abaixemente rap a face. Abaixo. Continue adorando, igreja. Continue adorando, não pare de adorar. Você é livre, teu espírito é livre. Continue adorando, continue. Continue adorando, porque Deus quer mais. Deus quer fazer mais. Continue adorando, continue. Continue adorando. Continue adorando. Você tem liberdade para adorar. Placedia. Planchom de hevia so. Limante que menteva sepia. Lá eu séria canto. Rebechon de que mendea sepia. Rebechon de que ia sepia. Amanchon de que mendeva so. Ai chonde che vi assè. Ribicancio come te heavy assè. Prai conde che remende fai. Che mancio te vi assè. Plassuicante che mancio via. Vecchia. Plaçou minha handecai. Eu quero uma igreja Ai que onde revia. lavada, Plai onde rebria faço. remida,
Camanchon. no sangue. Rabaio contreia sé. Ria sobia. Avivada. Plancho to comonte você. Planchão te caia. Acorda, igreja. Membre você. Não é tempo. Plan condorobia canto. Cá com o meu espírito. Memtice com. Mas eles Laia séria. derramam no velho de volta. Planchon to comonde ai. Espírito de verdade. Rabachonda. E cantam de heavy séria. Raichon. Espírito de santificação. Planto como um treve a sé. Aicha. É hora. Ramanchon de que me prai. Raicho. Ramanchaya sé. Que breve a sé. Planto do comum. Rebas. Ramanchai. Play on there. Ramanchai. La mancha da Javia. Rabashui. Rabashaya. Eu arranco. Ramanto Biasé. Eu arranco no meio de volta. Planchon to Hobremanta. Rebacanto como Biasé. Rachon de Kebia so. Manchon de Kemem de Vasu. Manchon de Kebia. Mas a Bíblia, ela vai nos dizer, Júnior, que perto da meia-noite, Paulo e Silas clamavam. Paulo e Silas levantaram um clamor. E todas as cadeias, pastor, se quebraram. Mas a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, aí vem o noivo, aí vem o Cordeiro, aí vem Jesus, aí vem o Espírito Santo. As cadeias caíram. Meu Deus. Irmão, tá difícil pregar aqui, hein? Tá difícil. Você pode sentir a presença dele. Tá difícil. Raio de heavy a séria. Mas a Bíblia vai nos dizer, voltando aqui, irmãos, tá difícil pregar. Há um poder tão grande, irmãos, aqui nesse lugar, igreja. Será que você não está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo? Será que a igreja não está sentindo? Alamam sobre a séria. A Bíblia vai nos dizer, pastor, que aquele carcereiro estava dormindo, guardando a prisão. E naquele tempo, quem era responsável pelos presos era o carcereiro. Quando as cadeias caíram, através da oração de Paulo e Silas, porque as mãos e os pés deles estavam tudo amarrado, eu vou repetir. Mas tinha algo que ninguém podia prender neles, que era o Espírito. E quando eles começaram a adorar em espírito e em verdade, a Bíblia vai dizer que Deus, ele procura tal que adora em espírito e em verdade.
E Paulo e Silas olharam para aquela sinceridade, Rodrigo, e começaram a adorar. As cadeias se quebraram. O carcereiro ficou desesperado. O carcereiro ficou incomodado com aquilo. Na mente dele ele disse: ai, agora eu vou morrer, eu vou perder minha vida, eu vou perder minha família, eu vou ter que ver agora, eu vou ter que me matar eu mesmo, porque senão o rei vai pegar e vai me matar. Agora eu vou perder minha vida, o meu filho vai ficar sem pai, a minha esposa vai ficar sem esposo, e agora o que vai ser de mim? Quando ele desembanha a espada, pastor, lá de dentro da prisão, Paulo dá um pulo e fala: ei, não faça isso, não faça isso. Sabe por quê? Porque nós estamos todos aqui, ninguém saiu, está todo mundo aqui. Você não vai perder a sua vida, você não vai perder a sua cabeça. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso está aqui. Mas o carcereiro olha para Paulo, sabe, pastor? Ele chega bem pertinho e fala: Paulo, o que eu devo fazer para que eu me salve? Paulo vai olhar bem para ele e vai dizer: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa, será salvo tu e a tua família, será salvo tu, o teu pai, será salvo tu e a tua mãe, será salvo tu e teu filho. Mas ele faz o convite: Paulo, então vamos comigo lá em casa. Paulo foi lá, pastor, e fez aquela oração e perguntou: você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Aquela família foi salva. Mas pastor, por que Jesus Cristo salva? Sabe por que Jesus Cristo salva, Rodrigo? Porque Ele é o Salvador do mundo. Vou parar, pastor. Está difícil pregar aqui em cima. Eu vou ter que parar. Jesus Cristo salva, Rodrigo, porque Ele veio buscar o que se havia perdido. Jesus Cristo salva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí o carcereiro pergunta: por que Jesus Cristo salva? Sabe por quê, pastor? Porque ele mesmo disse a Zaqueu que houve salvação nesta casa. Mas Jesus Cristo salva por quê, pastor? Porque Jesus Cristo salva, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para conceder a vida eterna. É Ele o Salvador do mundo. Jesus Cristo salva, porque a Bíblia ela vai nos afirmar. A Bíblia ela vai nos afirmar no livro de, oh aleluia, louvado seja Deus, de Romanos, o capítulo de número 13. A Bíblia vai nos afirmar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo salva, porque em Romanos, no capítulo de número 5 e 10,
Paulo ele vai afirmar que seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo salva, porque em Romanos 10, 9, a Bíblia ela vai dizer: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. A lei salva? O que salva, igreja? É Cristo, a graça, a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a presença. Porque está difícil de pregar aqui, porque essa presença está forte. Oh, glória! Jesus Cristo salva, porque Paulo ele vai dizer em 1 Timóteo 1,15 que esta palavra ela é fiel e digna. Por isso Jesus Cristo salva, pastor, porque esta palavra ela cura, ela liberta, ela batiza com o Espírito Santo. Mas ainda tem uma coisa, e essa coisa ninguém pode tirar, que ela nos garante a vida eterna. Quem tem a vida eterna garantida? Mas por quê, pastor? Porque Jesus Cristo salva. Eu já vou encerrar, irmãos. Já vou encerrar. Até meia-noite está bom, né, pastor? Eu vou encerrar porque está difícil pregar aqui, pastor. Você tem o espírito livre para adorar? Estão crendo no Senhor Jesus? Eu não sei qual a forma que você chegou aqui nessa noite, mas o que eu tenho para te dizer: crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Eu não sei como anda a situação da sua casa, eu não sei como anda o seu esposo, eu não sei como anda o seu filho, como anda a sua filha, mas somente creia no Senhor Jesus, porque aquele carcereiro ele estava desesperado. Ele simplesmente perguntou para Paulo o que ele devia fazer. Somente creia que Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Somente creia que Jesus Cristo salva, porque João escreve que a salvação do nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a exaltação, seja a adoração, seja a honra, porque Ele é merecedor. E Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu já estou encerrando, igreja. Eu já estou encerrando. Mas Jesus Cristo salva. Salva, igreja. Glória a Deus. Sabe por que Jesus Cristo salva? Porque eu era um dançarino. Eu era um dançarino. Eu rodeava com a cabeça para o chão. Eu rodeava com as costas para o chão. Jesus Cristo foi lá, pastor, e eu não gostava de crente. Eu não gostava de crente. Os crentes chegavam lá em casa, irmã Miriam, eu saía antes deles chegar. Sabe o que eu ia fazer, pastor? Eu ia dançar. Mas um certo dia, o Espírito Santo usou a minha avó, usou a minha mãe. Foi num aniversário meu. Falou para mim assim: fica, filho, mamãe vai fazer um bolo para você, fica aí, vamos fazer umas coisas para você. Mas tinha uma coisa que me esperava.
O maior presente, missionária Sandra, que eu recebi na minha vida foi aquele culto no meu aniversário. Que eu senti a presença de Deus e eu comecei a desgostar daqueles negócios. Eu comecei a desgostar. E agora eu creio que Jesus Cristo salva. Porque Ele me livrou da dança de rua. Ele me livrou da bebida. Me deu uma esposa maravilhosa. Me deu 3 filhos lindos. E por incrível que pareça, hoje eu sou pastor de igreja. Para quem não gostava de crente. E sabe, pastor, tem algo aqui, tem um mistério aqui que só eu e o Senhor sabe. Aqui foi onde tudo começou na minha vida. Em cima deste altar. Dia 15 de maio de 2022. De maio, Rodrigo, de 2022. Nessa mesma data, dia 15 amanhã. Hoje é 14. Eu estava aqui pregando. No 3º ano da IPDM. No 3º ano. E aqui eu estou no 4º ano. E logo daqui uns meses, faz 1 ano de IPDM em Três Pontas. Pela honra e glória do Senhor. Foi aqui onde tudo começou. Daqui, igreja, de cima desse altar, eu saí. Fui para casa. No outro dia eu acordei de manhã. Olhei para minha esposa, eu não vou trabalhar hoje não. Não estou passando bem. Mas aí naquele momento, pastor, Deus ele começou, o senhor sabe disso. Deus ele começou aquele processo na minha vida. Demário, você vai ou não vai? Demário, você vai ou não vai? Não, Deus, eu teimoso. Não, Deus, eu não quero isso. Então tá, não vai não? Então eu vou te levar. Fiquei na cama, igreja. Fui para a cama. Dali, desde quando eu desci de cima desse altar, onde tudo começou na minha vida, a paz de multidões. Passado 2 meses, a pastora missionária chegou lá em casa. E eu comecei a observar. Fazia tempo que o pastor não ia lá em casa. Fazia tempo que nós não se falava. Eu falei, meu Deus. E o pastor foi lá, ele levou a Bárbara Santa Ceia para mim e minha esposa. E quando nós começamos a clamar, quando nós começamos a orar, para entregar aquela ceia na mão de Deus, de repente, algo ali aconteceu, Marcelo. Desceu 2 anjos do céu. 2 anjos do céu, ninguém consegue explicar isso. Por que livres para adorar? Porque você tem liberdade para adorar a Deus. Se você adorar Ele, você nem imagina o que vai vir lá de cima. E quando aquele anjo entrou, o pastor disse para mim, abre a mão, Demar. O senhor lembra? E eu abri minhas 2 mãos. Demar, está entrando 2 anjos na tua casa. Eu sabe o que ele está trazendo, Demar, dos chaves? Mas eu comecei a falar, mas que chave é essa? Comecei a questionar comigo, que chave é essa? Demar, Deus está entregando a chave de 3 pontas na tua mão. Eu falei, mas meu Deus, eu simples, não sei nada, tenho até vergonha de falar em público. E Deus, Ele se agradou. E naquele momento, eu tomei aquela santa ceia. Eu comecei a me fortalecer. Passado de uns dias, eu fui para a mesa de cirurgia. Fiz a cirurgia. Mesmo que não tenha feito, parece que não, né, pastor? Parece que não. Mas foi o próprio Deus que me operou, irmãos.
Ele simplesmente, Elias, usou a mão do médico. Mas a principal foi a dele. Porque nem cicatriz ficou na minha testa. Eu fiquei com tanto medo, pastor, eu vou ter que deixar meu cabelo, uma franja para tampar essa cicatriz. Fiquei com tanto medo, a hora que eu olhei no espelho assim, eu até assustei. Eu falei, Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo cura. Mas graças à oração dessa mulher, graças à oração do pastor, da missionária, que esteve sempre orando por mim, e eu estou aqui, ó, pregando. Acabamos de sair de um congresso missionário. Você que sempre sonhou, e já estamos planejando outro, pela glória de Deus. Marcelos, embaixador do iFood, te faço um grande... Mas por isso, irmãos, Jesus Cristo salva, porque Ele veio para dar vida, e vida com abundância.